Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula introdutória de Teorema de Tales. Então, a primeira coisa que nós vamos usar o Teorema de Tales são quando nós temos feixe de retas. Então, qual que é a definição quando a gente tem feixes de retas? A gente tem o seguinte: três retas paralelas cortadas por duas transversais formam segmentos proporcionais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que são retas paralelas. Retas paralelas são as retas que têm a mesma inclinação. Então, aqui, a reta R é paralela a S, que também é paralela à reta T. Então, são retas, ó, paralelo, paralela, ó, uma paralela à outra. Então, elas têm a mesma inclinação. O que são retas transversais? Retas transversais é a reta que corta, no mínimo, duas retas paralelas. Então, ó, se a gente tiver que colocar aqui, ó, quem são as retas paralelas aqui no meu feixe? Eu tenho que o R é paralelo a S, esse símbolo de duas barrinhas é a mesma coisa que a palavra paralelo, que também é paralelo a T. Quem são as retas transversais? Quais são as retas que cortam as minhas retas paralelas? Eu tenho a reta P e a reta Q. Para trabalhar Teorema de Tales, o que eu tenho que lembrar? Nós vamos ter que montar duas razões. Só que eu preciso me organizar com essas razões. Me organizar como? Então, aqui, ó, ele fez o seguinte: A está para B. Então, de A até B, um segmento de reta. Então, ó, A até B está para B até C. Então, eu peguei, ó, esse valor ou essa medida e vou dividir pela medida de cá, que é igual. Se eu tô montando razão, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. A linha até belinha, então, a linha até belinha, dividido por belinha até celinha. Então, ó, se vocês perceberem, eu fiz o mesmo sentido que eu fiz do lado esquerdo, eu também faço do lado direito. O que eu não posso fazer? Peguei A até B e dividi por B até C, que é a primeira. Eu não posso inverter. Ah, e desse lado eu quero começar de baixo para cima. Isso eu não posso. Então, ó, a medida de cima dividido pela de baixo tem que ser igual à divisão da medida de cima do outro lado dividida pela medida de baixo. Vamos colocar isso em prova? Então, meu primeiro exemplo. Eu tenho aqui três retas paralelas, duas transversais, tenho os meus pontos, só que aqui eu já coloquei valores. Então, o que a gente tem, ó? O 2 está para o 6, do mesmo jeito que o 4 está para o 12. Então, 4 está para o 12. Eu montei as minhas razões. Como ele fala aqui, ó, que são segmentos proporcionais, então, a multiplicação dos meios e do extremo e dos meios tem que dar a mesma coisa. Então, ó, se eu fizer 2 vezes 12, tem que ser igual a 6 vezes 4. 2 vezes 12, ou 12 mais 12, é 24. Que é igual 6 vezes 4, também é 24. Percebam que nós chegamos no mesmo valor? Então, esse segmento, ele é um segmento de retas. Perdão, esse segmento dentro do Teorema de Tales tem proporção. Nós temos três retas paralelas cortadas por duas transversais e a proporção acontece, porque deu igual. Mas, quando aparecer aí uma letra, né, pra gente encontrar dentro do segmento do Teorema de Tales. Vou pensar da mesma forma. 4 está para 3, então, ó, 4 está para 3. Do mesmo jeito, se o 4 é na parte de cima, aqui eu tenho que pegar o 20, que o 20 vai estar para x mais 7. Como eu disse para vocês, multiplica em cruz, 4, que vai multiplicar x mais 7, que vai ser igual a 3, que vai multiplicar o 20. Vamos lá, continuar então? Quando eu tenho um número para fora de um parênteses, aqui eu tenho uma multiplicação. Isso quer dizer que esse número, ele vai fazer vezes todo mundo que tá lá dentro. Então, ó, 4 vezes o x. O 4 é positivo, o x também, então 4 vezes o x, 4x. 4 vezes o 7 é 28. Vamos pensar no sinal.
O 4 é positivo porque ele é positivo. Lembra que o número, quando ele não tem sinal, tem o sinalzinho de mais aí escondidinho. Então, multiplicação mais com mais é mais. Que é igual 3 vezes o 20. Faz aqui, ó. 3 vezes 2 é 6. Fica um zero de fora, 60. O que nós temos aqui? Uma equação de primeiro grau. O que nós temos que lembrar da equação de primeiro grau? Sempre lembra do sinal de igual. Então, eu tenho que ter de um lado números grudados com as letras. O que é isso? Números que estão fazendo multiplicação, que nem a gente tem o 4x, posso ter um 2y, lembra que a letra pode mudar. Do outro lado, eu preciso ter os números sozinhos, os números sem letra nenhuma. Se a gente observar, o sinal de igual tá aqui. O 60 não tem número nenhum, não tem letra nenhuma, perdão. Então, ele tá no lugar correto. O 4x, ele tem uma letra, ele tá multiplicando, ele também tá no lugar errado. Mas o mais 28, ele não tem letra. E ele tá, ó, antes do sinal de igual. Então, eu preciso tirar ele daqui e passar para cá. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, copia quem tá correto. 4x igual a 60. O 28 tem que ir junto com 60. Só que como eu estou mudando ele do outro lado da equação, aquele é mais positivo, no caso, ele vem para cá negativo. Então, 4x vai ser igual a 60 menos 28. Vamos fazer aqui no cantinho. Do zero, nós não conseguimos tirar o 8. Então, eu vou cortar o 6, vou ficar com 5 e aqui 10. 8 para chegar no 10, ou 10 menos 8 é 2. 5 menos 2 é 3. Então, ó, 4x é igual a 32. Vou continuar aqui, tá bom? O que isso está falando para vocês? 4 vezes o x tem que dar 32. Se não lembra na tabuada do 4, então pode fazer 32 dividido por 4. Se montar certinho a divisão, 32 dividido por 4, isso aqui dá 8. Lembra só o seguinte, como é que eu faço a divisão de fração? O número de cima, que é dividido pelo número de baixo. Tudo bem, pessoal? Esse desenho, ele só mudou um pouco a cara, a estrutura dos mais tradicionais. Mas eu preciso lembrar da mesma coisa. Tenho retas paralelas cortadas por duas transversais. Como é que eu organizo? Então, ó, eu tenho essa parte e essa, não vamos misturar, tá bom? Então, quem tá desse lado? X está para o 8, que é igual. Quem tá do outro lado? Se eu comecei com x, então eu tenho que começar com 3. Com 3 que está para 4. Vamos achar esse valor do x. Então, ó, 4 vezes o x tem que ser igual a 8 vezes 3. Então, 4 vezes o valor que eu preciso encontrar aqui no x tem que ser igual a 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, 4 vezes o número que nós colocarmos aqui no x tem que dar 24. De novo, se não lembra da tabuada do 4, então faz a divisão. X é igual a 24 dividido por 4. Divisão de fração, o número de cima vem para fora, o número de baixo vem dentro da chave. Na tabuada do 4, 24 dividido por 4, isso aqui é 6. Então, x é igual a 6. Os mais complexos, que são quando as transversais se cruzam. Lembra que eu falei para vocês que não pode misturar as transversais? Então, vamos pensar, ó. Tenho essa transversal aqui, ó. Ela começa no 8 e para aqui, ó, no x mais 1. Ela não, nem pega o 12, nem o 2x menos 6. Então, ó, o 8 está para x mais 1. Segue a linha da reta, tá bom, ó? Aqui o 12. O 12, ele não passa pelo x mais 1. Então, o 12 está para quem? Ele passa aqui, ó. Ele passa no 2x menos 6. Vamos fazer essa multiplicação? Então, de novo, multiplicação em cruz. 8 vezes 2x menos 6, que é igual a 12, que vai multiplicar x mais 1. Como nós fizemos o de cima, quem tá fora vai multiplicar todo mundo que tá dentro. Então, 8 vezes 2 é 16. Aqui tem um x, então 16x. O 8 é positivo, o 2 também, então 16 também é positivo. Agora, vem aqui, ó. 8 vezes 6. 8 vezes 6 é 48. Só que aqui eu vou ter que fazer regra de sinal. Por quê? Porque aqui o 8 é positivo e o 6 é negativo.
Na multiplicação, positivo com negativo, é negativo. Aí, terminei. Vou pro 12. O 12 vai fazer aqui com x, então 12 vezes x, 12x. E aqui, ó, 12 vezes 1 é 12. Ficou positivo 12x, porque o 12 é positivo e o x também. Aqui também vai ficar positivo, porque o 12 é positivo e 1 também é positivo. Então, mais 12. De novo, a equação de primeiro grau, vamos ter que organizar. Vamos organizar, então. Vamos pôr sinal de igual. O 16x tá antes do sinal de igual, então ele tá correto, tá no lugar certinho. O menos 48, ele não tem letra junto com ele, então ele está no lugar errado. Então, eu preciso tirar ele daqui e passar para o lugar correto. Isso a gente vai fazer depois. Vamos jogar aqui o 12x, porque o 12x também está do lado contrário. Então, ele vai sair daqui e vir para cá. Era mais 12x, como eu estou invertendo ele de lado, fica menos 12x. O mais 12 não tem letra, então eu vou copiar. Quem vai vir junto com mais 12? O menos 48. Só que ele era menos, como eu estou passando ele para o outro lado do sinal de igual, ele vem mais. Então, ó, vou copiar o x, porque os dois têm x, aí eu faço, ó, 16 menos 12. Isso aqui resta pra gente 4 de novo. 12 mais 48, uma soma, tá bom? Por que soma? Porque os dois são positivos. Então, eu tenho 48, depois eu consigo mais 12, então aqui eu fico com 60. 4 vezes esse número que vocês vão achar, tem que dar 60. Se não lembra, decor, faz a divisão. 60 dividido por 4. Então, x vai ser igual. Vou fazer aqui no canto com vocês. 60 dividido por 4. Na tabuada do 4, nós não temos o 6, mas nós teremos aí o próprio 4, que é vezes 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, restam 2. Preciso trazer esse zero aqui para mim. 20 dividido por 4, isso aqui é 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 é 0. Então, meu valor do x aqui é 15. Pessoal, para saber se os resultados que vocês chegaram no x está correto, o que a gente pode fazer? No lugar do x, coloca o valor que encontrou. E aí, tem que fazer a mesma coisa, tá bom? Pode fazer as divisão, que nem vamos supor. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho x está para 8. Quem vai no lugar do x? O 6. 6 está para 8, do mesmo jeito que o 3 está para 4. Como é proporção, o resultado que vocês chegarem nos dois lados tem que ser igual. Então, se eu faço uma divisão, tem que dar a mesma coisa. 3 dividido por 4 tem que ser a mesma coisa que 6 dividido por 8, porque o nosso x é o 6. Aqui, ó, nós chegamos num x igual a 8, mas aqui não é só 8. É 8 mais 7. Então, 4 dividido por 3 tem que ser igual a 20 dividido por quem? 8 mais 7, 15. Então, se deu o mesmo resultado, o resultado que vocês encontraram aplicando o Teorema de Tales está corretíssimo, tá bom? Então, pessoal, fica aí o vídeo sobre o Teorema de Tales, aplicado aí no feixe de retas, né? Aí a gente tem a aplicação no triângulo, mas a gente vê no próximo vídeo. Até mais!